Hoje é difícil compreender o que realmente a religião significa. Eu quero que vocês entendam que este estudo não tem o objetivo de provar alguma coisa ou convencer alguma coisa, mas é para aqueles que realmente buscam a verdade. Se o seu desejo é buscar este conhecimento simplesmente para provar que Deus não existe, ou se o seu objetivo é estudar para colocar na cabeça dos outros que Deus existe, você não vai encontrar aquilo que você busca. Eu convido aqueles que realmente desejam conhecer a verdade, aqueles que realmente buscam uma verdade que liberta, que desejam conhecer a Bíblia com um espírito crítico para si mesmo, aquele que busca entender o que Deus quer. E se você é uma dessas pessoas, você com certeza vai gostar desses estudos. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre as Escrituras Sagradas, porque desde criança eu tinha um pouco de dúvida sobre a Bíblia. Nem sempre fui cristão e muitas vezes fui contra o que a Bíblia diz, porque na verdade não conhecia o que ela realmente dizia. Sempre fui contra igrejas porque desde minha infância ficava pensando, por que existem tantas igrejas? Só cristãs existem mais de 35 mil igrejas registradas, sem falar das igrejas que nem são registradas, as placas que tem em cada esquina. E eu ficava me perguntando, se Deus é um só, por que existem 35 mil divisões? Será que a Bíblia não foi feita apenas para controlar a mente de alguém? Será que a Bíblia não foi feita apenas para tirar dinheiro de pessoas menos desprovidas de atenção? Então, neste momento, nós vamos estudar um pouquinho sobre a Bíblia. O que realmente me chamou a atenção é o fato de que a Bíblia nem sempre é a favor das igrejas existentes de hoje. A Bíblia ela tem um conceito totalmente diferente daquilo que nós estamos acostumados. Mas a primeira pergunta é, como saber que esse realmente é um livro santo? Talvez nós não teremos tanto tempo para conversar sobre esse assunto agora, mas no decorrer do estudo nós veremos fatos científicos e fatos históricos que comprovam a Bíblia. Por exemplo, mas hoje nós vamos fazer uma coisa um pouquinho diferente. A Bíblia realmente é fantástica, porque se você analisar, não existe nenhum outro livro que transforme a vida de pessoas, tanto quanto a Bíblia. Pessoas que eram tornadas pessoas drogadas, se tornaram pessoas sãs, pessoas que eram ébrias, se tornaram sóbrias, pessoas doentes foram curadas, além de pessoas que tinham uma moral baixa foram transformadas. Esse livro realmente me intrigou e fez com que eu estudasse um pouco mais sobre as verdades bíblicas. Se nós analisarmos, abrimos a nossa Bíblia em Gênesis capítulo 1, ok? Você vai ver que em cima da Bíblia, na maioria das Bíblias, está escrito assim, o primeiro livro de Moisés chamado Gênesis. Realmente quem escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia foi Moisés. Se abrimos a nossa Bíblia em Apocalipse, capítulo 1, veremos escrito a seguinte frase. Apocalipse, capítulo 1. Diz o seguinte, Apocalipse de São João, teólogo. São João era discípulo de Jesus. Sabe, umas coisas começaram a ficar estranhas, porque eu fiquei pensando, por que não foi Deus que escreveu a Bíblia? Por que homens? E na verdade não foi nem 2 ou 3, eu pensava que uma reunião de pessoas tinha sentado para debater sobre a Bíblia, mas na verdade isso nunca houve. Foram 40 pessoas muito diferentes e algumas nunca se conheceram, e eles escreveram a Bíblia. Eu gostaria de fazer a seguinte pergunta para você. Você pensa igual à geração dos seus pais? Dificilmente. E você acha que a geração dos nossos avós pensa igual à nossa? Mais difícil ainda. Qual é a possibilidade de uma pessoa de 1.600 anos atrás pensar semelhante a você? Quase nenhuma. Mas o mais interessante é que Moisés viveu 1.600 anos antes de João e eles nunca se conheceram. O mais incrível é que a Bíblia, na verdade a palavra Bíblia vem de biblioteca, não é só um livro. São 66 livros juntados durante toda a história. Nesses 66 livros, cerca de 40 pessoas diferentes os escreveram. E o mais incrível é que a ideia parece ser centrada em uma só. O mais incrível ainda é que essas pessoas não tinham apenas idades diferentes, viveram em épocas diferentes, mas tinham profissões diferentes. Por exemplo, Salomão era rei. Se você vê um rei,
nunca concordaria com um pescador, como João. Como pode um rei concordar com um pescador? Ou pior ainda, como pode Lucas, que era médico, concordar com Amós, que era boiadeiro? É quase impossível. E neste momento começamos a entender por que Deus usou pessoas diferentes. Se Deus usasse um só homem, nós poderíamos dizer que toda a Bíblia é a opinião de um só. Mas o fato de Deus usar 40 pessoas diferentes, de épocas diferentes, de profissões diferentes, prova que não é a opinião de nenhuma delas, mas a opinião de Deus. Nós vamos estudar mais a Bíblia e vamos entender como a Bíblia nos responde a algumas coisas. Este livro, ele não foi feito para ser lido, ele foi feito para ser estudado. Ele não é um livro padrão. Você não encontra respostas lendo ele do início ao fim. E o mais engraçado, quando eu descobri isso, eu pensei, se Deus realmente quer que todos cheguem à salvação, por que Ele escondeu a verdade nas Escrituras? Você vai entender isso conforme você for estudando. Neste momento eu gostaria de convidá-lo a abrir a Bíblia, onde ela mesma nos mostra como estudar. Uma das maiores regras que eu falo para as pessoas é a seguinte: não confie em padre, não confie em pastor, não confie em missionário e homem nenhum. Busque a verdade por si mesmo. A própria Bíblia nos diz, maldito o homem que confia no homem. Por isso eu peço que você, neste momento, faça uma oração. Eu não sei se você acredita em Deus, eu não sei se você é budista, ateu, espírita, ou seja, qual for a sua religião. Mas nesse momento eu não estou aqui para falar de religião. O que eu estou para falar um pouquinho é sobre a Bíblia Sagrada. Por isso, eu te convido a fazer uma oração para que Deus possa abençoar o seu estudo. Oremos. Pai querido, nosso eterno Deus, nesse momento nós estamos juntos para entender a Bíblia. Eu sei que é complicado entender a tua existência, Senhor, e muitos de nós temos dúvidas. Pode ser que a pessoa que esteja em casa agora não acredite em Ti, e pode ser que ela tenha dúvidas, mas nesse momento, Senhor, eu peço que, se o Senhor realmente existe, o Senhor possa nos acompanhar e fazer com que venhamos a entender as Tuas Escrituras. Pai, nós pedimos que o Senhor proteja as pessoas que estão assistindo esse vídeo e que elas possam compreender a Tua verdade cada vez mais, Pai, através das Escrituras, não através de uma opinião de um homem como a mim. E eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Neste momento eu gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 8. Nós vamos ver a história de um homem que, assim como nós, não entendia a Bíblia e pediu para ser guiado. Se você abrir a Bíblia, fica no Novo Testamento. A Bíblia é dividida em duas partes. No Novo Testamento, depois de Mateus, Marcos, Lucas, João, nós encontramos o livro de Atos, que fala sobre os atos dos apóstolos após a ida de Jesus. Nós encontramos em Atos, capítulo 8, verso 26. O verso diz o seguinte: E o anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo, levanta-te e vai para o lado do sul, o caminho que desce da cidade de Jerusalém para a cidade de Gaza. E ele levantou e foi. Essa cidade estava deserta. Verso 27. Ele se levantou e foi. E eis que um homem etíope, ou seja, da Etiópia, africano, eunuco significa castrado. Nós entendemos por que esse homem foi castrado. O próprio texto revela. Ele era mordomo de Candace, rainha dos etíopes. Naquela época, quando você trabalhava com o rei e trabalhava com a rainha, geralmente os homens eram castrados para que eles não tivessem relações com as princesas e nem com a rainha. E neste momento ele não era só um homem que servia ao rei, mas ele era alguém que cuidava de todos os tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração. Ele tinha ido naquele momento para entender um pouco mais sobre o Deus dos hebreus, que tanto o povo daquela nação falava. Regressava ele, assentado no seu carro, provavelmente uma carroça naquela época, e lia o profeta Isaías. Não que o profeta Isaías estava lá do lado dele lendo, mas na verdade ele lia o livro de Isaías lá do Antigo Testamento. Na época de Filipe, só existia o Antigo Testamento. O Novo Testamento veio a existir depois. Então, naquele momento, eles estudavam apenas o Antigo. Continuemos. Então disse o Espírito a Felipe, chega-te e ajunta-te a este carro.
E correndo Felipe ouviu então que ele estava lendo o profeta Isaías, imagino ele correndo atrás daquela carroça, e então ele passou a gritar: você entende o que você lê? Será que nós conseguimos entender aquilo que nós lemos? Eu vou dizer para vocês, para mim foi um pesadelo, porque muitas vezes eu lia a Bíblia, e quando eu começava a ler o princípio eu até entendia, estava falando por exemplo sobre Tiago, de repente alguns versos abaixo falava sobre o primo do parente do Tiago, aí eu continuava lendo e não estava mais falando da família de Tiago, agora estava falando sobre a importância do amor, depois da importância do amor falava sobre o fim do mundo, e eu falei, rapaz, eu não estou entendendo nada. Mas nós vamos ver que isso na Bíblia tem uma explicação. Nós vamos entender através da história de Felipe e do seu amigo Eunuco. Então ele disse, como posso entender, verso 31, então ele disse, como posso entender se alguém não me ensinar? E rogou a Felipe que subisse e com ele se sentasse. Naquele momento, Deus usou Felipe para que Felipe pudesse ensinar ao eunuco as verdades bíblicas. Um dia Deus usou uma pessoa que veio à minha vida e me ensinou sobre as Escrituras. Não estou dizendo sobre a opinião dela, na verdade estou falando sobre como ler a Bíblia. E hoje eu estou aqui para repartir isso com você, tentando lhe mostrar como ler a Bíblia. É interessante porque a Bíblia nos dá pistas sobre as respostas. Estes homens, na verdade, eles foram ler em Isaías a respeito de Jesus. Mas o mais interessante é que em Isaías nos dá a resposta de como entender a Bíblia. Por isso a Bíblia, nós precisamos analisar ela completa e ir atrás das respostas. Eu convido você para abrirmos a Bíblia em Isaías, capítulo 28. Isaías fica no Antigo Testamento, lá onde o eunuco estava lendo junto com Felipe. Depois de Provérbios, nós chegamos, passa Cantares, nós chegamos à frente em Isaías. Nós vamos para o capítulo 28. A partir do capítulo 28 de Isaías, no verso 9, nós passamos a ter, nós vimos que o próprio Deus faz a pergunta que nós temos hoje. Quem pode entender a Bíblia? Como poder entender a Bíblia? Está escrito o seguinte, verso 9 de Isaías. Capítulo 28, verso 9 diz o seguinte: a quem, pois, se ensinaria o conhecimento? Hoje nós temos uma grande confusão, nós vemos pessoas que ensinam a Bíblia buscando dinheiro, nós vemos pessoas que ensinam a Bíblia buscando paz e prosperidade, mas na verdade não buscam realmente quem é Deus. E por isso nós vamos entender, para quem Deus pode dar o conhecimento? Para quem Deus hoje pode iluminar de alguma forma? A quem se daria a entender o que se ouviu? Hoje nós vamos nos cultos e nós não entendemos nada. Muitas vezes nós sentamos na igreja por causa de um hábito, vamos lá nas quartas, nos domingos, vamos na segunda, e ouvimos o pastor falar várias coisas, tremendas histórias, e a gente parece que sai de lá vazio. Se você é assim, você vai entender o porquê disso. Muitas vezes é porque nós não estamos preparados. O verso, continuando aí, o verso diz o seguinte: por acaso aos desmamados do leite e aos arrancados dos seios maternos, será que se você sai da fonte, se você não viveu ao lado da mãe, se você não viveu ao lado daquela que lhe ensina as coisas, como você pode entender as coisas? Ou seja, se nós vivemos longe de Deus, se nós vivemos longe da fonte, como podemos entender a verdade? Mas o verso seguinte nos dá uma das maiores revelações. O verso seguinte, no verso 10, nos diz o seguinte: porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. A primeira vez que eu li esse verso, eu realmente não entendi nada. Mas se você analisar um pouco mais, você verá uma tremenda verdade neste texto. Eu fui buscar o que significava preceito. E preceito significa um assunto, certo? A Bíblia, na verdade, ela é assunto e mais assunto. Assunto sobre assunto. Regra e mais regra. Regra e mais regra. Um pouco aqui, um pouco ali. Precisamos entender que a Bíblia mesmo se explica. Ela tem um assunto em cima de outro assunto. Assunto e mais assunto. Por isso que quando lemos a Bíblia do início ao fim, parece que embaralha, a gente não consegue entender a Bíblia. Mas nós vemos que para entender nós precisamos ler um pouco aqui e um pouco ali. É claro, sobre o mesmo assunto, buscando sempre entender
o que Deus quer nos passar em determinado assunto. Se você quer entender sobre a volta de Jesus, precisa entender quais são as partes da Bíblia que falam sobre a volta de Jesus. Juntá-las, analisá-las e entender o contexto correto. Entender qual é a mensagem a ser passada. E dessa maneira podemos entender melhor. Você provavelmente deve estar com a pergunta: poxa, mas se Deus é todo poderoso, por que fazer isso? Por que embaralhar as coisas? E nós precisamos entender toda a estrutura que a Bíblia passou, toda a história que a Bíblia passou. Nós vemos que a Bíblia ela foi caçada praticamente por pessoas gananciosas. Muitas vezes a Bíblia foi proibida e com certeza a Bíblia contém certas verdades que, se as pessoas soubessem, ela já teria sido destruída. Por isso eu gostaria que você analisasse comigo o porquê as pessoas não entendem a Bíblia nos dias de hoje. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios. Nós vamos lá para o Novo Testamento mais uma vez. 2 Coríntios, capítulo 4. Em 2 Coríntios, capítulo 4, nós vemos uma grande verdade. E, na verdade, uma verdade um pouco assustadora. Se nós acreditamos na Bíblia, existem algumas coisas que nos incomodam. Por exemplo, o verso 3. O verso 3 diz o seguinte, os próprios discípulos dizendo: mas se ainda o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. É uma terrível afirmação, pensar que se você não entende o Evangelho, você está perdido. É complicado, mas nós vamos entender o que eles quiseram dizer no próximo verso. Verso 4. Nos mostra por que as pessoas hoje não conseguem entender. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Primeira vez que eu li, eu achei um pouco engraçado. Peraí, foi Deus que cegou as pessoas? Deus cegou os incrédulos? E eu fiquei um pouco, poxa Deus, será que então só os que forem escolhidos vão entender a Bíblia? Mas na verdade era eu que não entendia direito a Bíblia. Porque aqui, se você olhar a palavra Deus, na verdade ela se encontra com um D minúsculo. Ou seja, não fala de Deus. Fala dos deuses deste século. Quais são os deuses deste século? Cada um de nós, infelizmente, tem levado alguma coisa na nossa vida como se fosse um Deus. Algumas pessoas adoram as redes sociais, na internet, não conseguem viver sem. Se ficarem um dia sem, parece que vão morrer. Algumas pessoas idolatram um jogador de futebol, ou um ator, ou uma atriz. As pessoas querem ser assim como alguém e idolatram eles. Outros idolatram o dinheiro, outros idolatram o emprego. Algumas pessoas idolatram a si mesmas, querendo sempre fazer as suas vontades, satisfazer os seus desejos. E isso é muito complicado. Nós ultimamente estamos tão ocupados na corrida para conseguir dinheiro, conseguir emprego, estudar, que muitas vezes não temos tempo de conversar com Deus, em mente de analisar as suas obras. E por isso muitas vezes não compreendemos a palavra de Deus. Por isso, nós vemos que o próprio Jesus Cristo responde por que existem tantas igrejas e por que existem tantas separações e tantas dificuldades em entender a palavra. Nós vamos abrir no último verso de hoje, em Mateus capítulo 22, verso 29. Se voltarmos no início, o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus capítulo 22, verso 29. Em Mateus capítulo 22, verso 29, Jesus mesmo nos diz por que existem tantas pessoas que não entendem a Bíblia. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Até mesmo no tempo de Jesus, as pessoas cometiam erros gravíssimos a respeito de Deus, pois não entendiam as Escrituras. Amado, se você nesse momento quer conhecer quem é Deus realmente dentro do seu coração, se você quer saber se Deus realmente existe e você quer conhecer as verdades, eu te peço que você ore a Deus, que você converse com Ele, pois Ele vai lhe revelar. As coisas mais incríveis da Bíblia se apresentam pela razão.
Infelizmente, tem sido dito muitas coisas erradas contra a Bíblia. A Bíblia não é anti-ciência. Infelizmente, foi a religião que destruiu muitas coisas. Foi a religião dos homens que destruiu a verdade. Nós precisamos entender que Deus é razão, não é sentimentalismo. Nós precisamos entender que Deus nos leva a um entendimento das Escrituras. E eu lhe convido para que você continue a estudar conosco. Vamos fazer apenas uma oração para que Deus possa lhe ajudar neste caminho. Oremos. Pai querido, neste momento, nós agradecemos a Ti por deixar um livro com todos os segredos que precisamos para entender a Ti. Eu sei que é muito complicado entender porque muitas pessoas buscam nos enganar utilizando este livro. E eu peço, Senhor, que neste momento o Senhor possa abençoar a pessoa que está assistindo a esses estudos, para que ela venha compreender cada vez mais da Tua vontade através das Tuas Escrituras. Eu te agradeço e peço isso em nome de Jesus. Amém. Que Deus lhe abençoe e lhe ajude nessa caminhada.